Olá, muchachos, tudo bom? Então, vamos continuar falando aí sobre, federação agora, aqui nesse nosso curso extensivo para a prova do Exame dos Advogados do Brasil, para que você tire a sua carteirinha da OAB e possa sair advogando por aí, ficando rico, milionário, bilhardário, né? Você precisa conhecer do direito constitucional e precisa conhecer sobre federação. E é sobre isso que nós estamos falando. Na aula passada, a gente estava falando sobre as características das entidades federativas. O que é que faz com que uma entidade federativa seja realmente uma entidade federativa? Qual que é a diferença entre, dentro da estrutura da federação, ser entidade federativa ou não ser entidade federativa? Por exemplo, um bairro não é uma entidade federativa, uma região não é uma entidade federativa, vamos pensar lá, uma rua não é uma entidade federativa, mas um município, um estado, o Distrito Federal, a União são entidades federativas. O que é que caracteriza esses quatro como entidades federativas? Bom, a gente conversou, o fato, vou até mostrar no slide anterior, o fato de que elas têm autoadministração, elas têm autogoverno e elas têm autolegislação. Então, na aula passada nós falamos sobre União, falamos sobre estados e falamos sobre municípios. Como se estrutura essa autoadministração, esse autogoverno, essa autolegislação em cada uma dessas três entidades federativas. E hoje eu separei para a gente falar um pouquinho a respeito do Distrito Federal. O Distrito Federal também é uma entidade federativa e muitas vezes é esquecida, tá certo? Então pode acontecer de na tua prova da OAB perguntarem se as entidades federativas são União, Estado e municípios, e aí você, bobão, lembra que realmente são e marca isso como uma alternativa correta. Não. Tá esquecendo alguém, tá esquecendo o Distrito Federal. Então tem que lembrar que a nossa federação, ela é uma federação diferenciada das outras federações do mundo. Nós temos os municípios como entidades federativas, o que já é algo muito peculiar, mas nós temos também como entidade federativa o Distrito Federal. E como que se organiza, então, a autoadministração, o autogoverno e a autolegislação no Distrito Federal? Se você quiser estudar um pouquinho de Distrito Federal e acompanhar pela tua Constituição, você vai olhar, vai achar isso lá no teu artigo 32, tá certo? E lá vai dizer, que o Distrito Federal, ele tem vou marcar aqui, tá? Ele tem um governador, ok? Marquei ali em vermelhinho. Ele tem um governador. O governador é aquele que faz a administração do Distrito Federal. Como? Como assim faz a administração? Faz a administração arrecadando, faz a administração gastando e faz a administração tomando decisões a respeito das políticas que vão ser implementadas. E tem também auto-organização? Tem também auto-organização. Vou marcar em vermelhinho ali, Tem auto-organização, por uma lei orgânica, assim como os municípios, Lembram lá? Estados têm Constituição, União tem Constituição, municípios têm lei orgânica e agora você aprendeu que Distrito Federal também tem lei orgânica. E tem autolegislação, o Distrito Federal cria legislação que se aplica àquele território do Distrito Federal? Sim, cria através de uma Câmara Legislativa. Olha que interessante esse nome, Câmara Legislativa. Vejam que não é nem uma Câmara de Vereadores, como é nos municípios, nem uma Assembleia Legislativa, como é nos estados. Uma Câmara Legislativa é onde se produz a legislação do Distrito Federal. Então, se o Distrito Federal tem um governador, se o Distrito Federal tem uma lei orgânica, se o Distrito Federal tem uma Câmara Legislativa, o Distrito Federal tem autoadministração, tem autoorganização e tem autolegislação. Se tem essas três características, se tem esses três requisitos, é uma entidade federativa. O que mais que tem de interessante a respeito do Distrito Federal? Previsto lá na nossa Constituição Federal. Tem a proibição a que o Distrito Federal se divida em municípios, ok? Então, se perguntarem lá na tua prova da OAB, o Distrito Federal ele pode se dividir, se subdividir em diversos municípios, etc.
Não, ele não pode, né? E quem faz as vezes de legislador no Distrito Federal, quem vai compor essa Câmara Legislativa, são deputados que nós vamos chamar de deputados distritais, tá certo? Então, o que eu tenho que saber disso tudo que foi dito até agora, né? Na nossa estrutura da federação, nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos esses considerados como entidades federativas. Por serem entidades federativas, tem que apresentar aquelas 3 características, né? Ter auto-administração, auto-legislação e auto-organização. E o Distrito Federal as tem nessa maneira como foi relacionado aqui, tá certo? Então, vamos passar aí para o nosso próximo slide, né? O nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho a respeito das possibilidades que a Constituição traz, ok? Das possibilidades que a Constituição traz para a criação de novos estados, para a supressão de estados, para a criação de municípios e supressão de municípios. Nossa, professora, do que você está falando? Estou falando o seguinte, vocês sabem que a gente tem a estrutura da federação. Federação, basicamente, é descentralização do poder em relação ao território. No território brasileiro, nós temos várias esferas de poder diferenciadas, ok? E aí nós temos uma federação. Essa federação, vocês sabem que ela é, inclusive, cláusula pétrea. O sistema federativo é uma cláusula pétrea. Professor, o que é cláusula pétrea mesmo? É aquilo que não pode sofrer emenda tendente a abolir, né? Não é possível abolir o sistema federativo. Só é possível abolir o sistema federativo se você derrubar a Constituição e fizer uma Constituição nova. E aí talvez possa vir na prova da OAB alguém e perguntar para você assim, então será que por emenda constitucional ou por um outro procedimento nós poderíamos excluir um determinado estado, por exemplo? Nós poderíamos tirar o estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado da Bahia, enfim, tirar eles do mapa? Nós poderíamos colocar Santa Catarina como um pedaço do Paraná? Ou nós poderíamos juntar Santa Catarina e Paraná e criar um outro estado? Isso poderia acontecer? E talvez você, na sua cabecinha, que ainda não terminou o curso aqui de Direito Constitucional, talvez você pense assim, não, acho que não, porque a professora falou que federação era cláusula pétrea. E se era cláusula pétrea, então acho que não pode... Opa! Calma lá, né? Calma lá. É o seguinte, a federação é cláusula pétrea. Os estados não podem deixar a federação. Então não existe o tal do direito de secessão. Eu não posso tirar o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, da Federação Brasileira para criar um país novo, porque não tem o direito de secessão. Então, isso não pode acontecer. Tanto que aquelas histórias lá, vocês devem ver daqueles movimentos, o Sul é meu país, etc., aquilo pelo nosso modelo de Constituição é inviável. Não tem como você tirar um estado do país, ou mais de um, para transformar em outro país. Isso realmente é inadmissível. Mas a Constituição prevê a possibilidade de você alterar essa estrutura da federação, né? Nós temos lá tantos estados, mas nós podemos ter menos estados ou podemos ter mais. Nós podemos dividir estados, nós podemos anexar um estado ao outro, nós podemos juntar 3 estados para formar um novo. Isso a Constituição permite que a gente faça, tanto em relação aos estados, quanto em relação aos municípios, tá certo? Então, é possível juntar Curitiba e São José dos Pinhais e fazer um município só? Sim. É possível juntar São Paulo e São Bernardo e fazer um município só? Sim, é possível. E é possível dividir São Paulo, por exemplo, em 2, São Paulo do Sul e São Paulo do Norte, e ter 2 municípios? Sim, é possível, tá certo? Então, grave bem isso na tua cabeça. Não é possível tirar um estado do país e fundar um país novo. Isso não é possível, a não ser que seja através de uma revolução. Não é possível tirar um município do país e transformar num país novo, a não ser que seja através de uma revolução. Mas alterar essa estrutura da federação, criando mais estados ou menos estados, ou juntando estados e municípios, enfim, isso é possível. E é possível, segundo autoriza a própria Constituição, através de um procedimento, tá certo? Que está discriminado lá no artigo 18. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, tá certo?
Vamos falar primeiro sobre essa questão da modificação da estrutura da federação em relação aos estados. O que a Constituição diz? Acompanhe aqui no nosso slide. Os estados podem, não sei se é melhor eu olhar para o lado, se é melhor eu olhar para baixo. Depois eu vou ter que ver nas gravações para ver como que fica melhor. Eu vou olhar para o lado, tá? Né? Me sinto, né, assim, apresentadora de TV. Olha lá, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, podem subdividir-se, podem desmembrar-se para anexarem um ao outro, ou formarem novos estados ou territórios mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então a própria Constituição, e ela usa vários termos para isso, né? Incorporação, subdivisão, desmembramento, a própria Constituição autoriza essa alteração geográfica, vamos dizer assim, né? Que os estados possam fazer essas modificações. Podem se juntar, podem se anexar, podem se subdividir, enfim, para a criação de novos estados ou para a supressão de estados, tanto faz. Desde que, e aí ela apresenta os requisitos para isso, desde que tenha a aprovação da população diretamente interessada, tá certo? Que vai se dar através de um plebiscito, e além da aprovação da população diretamente interessada através do plebiscito, também é necessária a aprovação do Congresso Nacional através de uma lei complementar. Então são dois requisitos, vamos colocar assim. Um plebiscito que indique a aprovação da população diretamente interessada, né? E uma lei complementar que deve ser elaborada pelo Congresso Nacional. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é assim: ah, bacana, então é um plebiscito. Você lembra o que é um plebiscito? Nós já falamos sobre plebiscito em aulas passadas, galera. Sim, falamos, né? É um meio do exercício da democracia direta. Lembram lá? Paralelo ao referendo e à iniciativa popular. E o que o plebiscito tem de diferente, né? O plebiscito, ele acontece com uma consulta prévia. Então, aqui nesse caso, a gente quer criar um novo estado, o que eu faço? Eu preciso consultar a população diretamente interessada e o meio adequado para fazer isso vai ser através do exercício da democracia direta por esse instrumento que é o plebiscito, tá certo? Então tá, vai ser um plebiscito com a população diretamente interessada. E aí eu pergunto para vocês, quem é a população diretamente interessada? E já os remeto a um caso, não sei se vocês se lembram, recentemente a gente teve efetivamente uma proposta, né, de alteração lá do estado do Pará. Vocês lembram disso? Que era para criar um outro estado chamado Tapajós, um outro estado chamado Carajás, tudo dentro do território do Pará. Vocês lembram dessa história? Convém puxarem pela memória isso, né? Houve essa proposta. E aí era necessário consultar a população diretamente interessada. E aí foi que surgiu a celeuma, porque a Constituição deixou esse termo muito aberto. Quem é a população diretamente interessada? Então, alguns diziam assim, a população diretamente interessada é aquela população que vai perder espaço, né? Que vai perder território. Então, essa população, vamos pensar assim, que a gente vai dividir em, né, 3 estados, aquela população que vai ficar com o que sobrar, vamos dizer assim, ela que é a população interessada. Outras pessoas diziam, não, a população interessada é a população de todo o estado. Quem vai ganhar território, quem vai perder território, né? Todo mundo que vai ser influenciado, que vai ser prejudicado, que vai ser tocado por essa modificação, é a população diretamente interessada. E outras pessoas ainda diziam assim, não, a população diretamente interessada é o país todo, é o Brasil inteiro. Por que o Brasil inteiro é a população diretamente interessada? Porque, olha, se eles vão criar novos estados, esses estados vão ter que ter novas assembleias legislativas, nova estruturação de polícia, novo governo, novo poder judiciário, participação, né, no Senado, etc, etc. E tudo isso vai causar impacto, vai influenciar economicamente, mas também culturalmente, mas também geograficamente, enfim, todo o país. Então todo mundo é diretamente interessado. E coube a quem definir o que significa população diretamente interessada? Aquele que é o intérprete máximo da Constituição, aquele a quem cabe definir a interpretação adequada, vamos dizer assim, do texto constitucional. Então, no caso, né, o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito disso, e aí o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte posição:
Trata-se de população diretamente interessada, aquela população que vai ganhar território e aquela população que vai perder território. Então, daqueles que vão ser diretamente envolvidos nisso, ou porque, né, o seu estado vai deixar de existir, vai perder território, ou porque vai passar a, né, fazer parte do novo estado, né, todo mundo que tem, portanto, esse envolvimento ali, seja porque perde, seja porque ganha, é a população diretamente interessada, certo? O que tem que saber disso aqui? Então, tem que saber que é possível, né? É possível subdividir, desmembrar, anexar uns aos outros para formar novos estados ou territórios, né? Os estados, desde que tenha uma consulta prévia, né? À população diretamente interessada e desde que tenha aprovação do Congresso Nacional através de uma lei complementar. Ah, e o que é a população diretamente interessada? É tanto a população que vai ganhar quanto a população que vai perder território. Tudo bem? Ah, beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre os municípios, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de criação, fusão, extinção de municípios. A Constituição, ela também permite essa modificação geográfica em relação aos municípios. E aí, ela permite da seguinte maneira, né? A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão da consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Para eu falar sobre criação de municípios, eu preciso contar uma historinha para vocês, que é a seguinte. Lá, quando adveio o texto originário da Constituição, lá em 88, os requisitos para a criação de municípios não eram todos esses aqui, tá? Isso aqui é a redação de emenda constitucional posterior. A princípio, o que era necessário para criar um novo município? Lei estadual e consulta da população. Eram as únicas coisas que eram necessárias para criar um novo município. Então, depois de 88, e talvez de alguns de vocês se lembrem disso, houve um boom de criação de municípios no Brasil. Municípios muito pequenos, municípios com uma população muito irrelevante mesmo do ponto de vista numérico, municípios muito pobres, municípios com pequeniníssima, né, área territorial, enfim, municípios propriamente insignificantes. Por que se criaram tantos municípios? Por que teve esse boom de criação de municípios ali no início dos anos 90? Porque, como eu comentei, se eu criar um município, eu vou ter que com ele criar uma prefeitura, eu vou com ele criar secretarias para prestação de serviços públicos, por exemplo, creches, por exemplo, postos de saúde, eu vou criar uma Câmara de Vereadores, eu vou criar toda uma estrutura administrativa, legislativa e etc., né? E eu vou ter direito de participação nos fundos e nos tributos, né, estaduais, federais e tal, como um município. Então, com essa ideia, foram criados muitos municípios nos anos 90. O que acontecia? Esses municípios eles não eram viáveis. O que eu quero dizer com um município que não é viável? Conforme a gente for estudando no curso, e até quem tiver interesse em estudar lá a parte de orçamento público e tudo mais, vocês vão ver que a União faz repasses aos estados e aos municípios, né? Repasses de recurso, e os estados fazem repasses aos municípios. Existem alguns municípios que são muito pequenos, têm pouca população e a economia também é muito baixa. Então, né, não é uma economia que funcione muito bem. Então, o que acontece com esses municípios? Vai ter que ter creche, vai ter que ter posto de saúde, vai ter que custear vereador, vai ter que custear prefeito, vai ter que custear servidor público e tudo mais. Como é que se custeia isso? Bom, se custeia com o dinheiro que advém dos tributos. Que tributos que são cobrados pelo município? São cobrados IPTU e ISS. Basicamente são os tributos mais importantes, vamos dizer assim, que constituem a renda do município. Se não existe muita gente que mora naquele município, se não existe muita atividade de serviço naquele município,
Se as pessoas que moram naquele município não têm os seus imóveis registrados ou não são proprietárias dos seus imóveis, de quem é que o município cobra tributo? De ninguém. O município arrecada muito pouco. Mas o município arrecada muito pouco, mas ele tem que prestar serviços públicos e ele tem que ter uma estrutura administrativa, né? Até porque se a população é mais carente, quanto mais carente a população é, mais ela precisa desses serviços. E aí eu pergunto a vocês, como esses municípios sobrevivem? Sobrevivem dos repasses. Então a gente teve um problema muito sério no advento da Constituição de 88, que foi que no início da década de 90, teve um boom na criação de municípios, e a maioria desses municípios eram inviáveis. Foi aí que foi feita a emenda constitucional, né, que trouxe esse texto aqui para a Constituição, e acresceu as condições para a criação de municípios vários requisitos. Que requisitos são esses, né? Que além de ser aprovado por uma lei estadual e além de ter a aprovação da população dos municípios envolvidos mediante o plebiscito, também é preciso o quê? Eu vou marcar aqui no slide para você acompanhar aí. É preciso, né, uma consulta aqui, ó, estudos de viabilidade municipal. Então é preciso que se façam estudos para ver efetivamente se há cabimento na criação daquele município, e especialmente em relação ao lado econômico, a esse lado da arrecadação e de quanto que vai ser gasto com a nova estrutura administrativa, tá? E é necessário também, segundo esse texto da Constituição, atender a um período determinado por lei complementar federal, tá certo? Então houve uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional ela trouxe outros requisitos, repaginando, né? No começo era só ter a lei estadual e a aprovação da população. Veio uma emenda constitucional e disse, além disso precisa atender a um prazo estipulado por lei complementar e tem que apresentar estudos de viabilidade municipal. Beleza? Ah, beleza, professora, beleza. Assim parece que ficou muito bom, né? Ficou muito bom, gente, em termos. Ficou muito bom em termos. Por que ficou muito bom em termos? Porque a gente também já estudou isso, né? Então vamos dar uma repuxada nesse assunto. Se você não lembrar, você volta lá na aula que a gente estudou isso. Essa história ali de que é preciso atender um período determinado por lei complementar federal, essa lei complementar federal não foi criada pelo Congresso Nacional. Não foi criada pelo Congresso Nacional. Mas as pessoas queriam criar municípios. E aí, o que aconteceu? Né? Aconteceu que começaram a criar os municípios, independentemente do atendimento desse período determinado por lei complementar federal, eis que não existia essa lei complementar federal. E aí criaram-se vários municípios, mesmo depois da emenda constitucional, né? Criaram-se vários municípios sem o atendimento desse período determinado por lei complementar federal. Isso aconteceu até o momento em que começaram a questionar os municípios que foram criados depois da emenda constitucional. Começaram a questionar como? Começaram a falar, olha, a criação desses municípios ela é inconstitucional porque ela não atende ao prazo, né, ao período estipulado por lei complementar federal. Só vai ser possível criar municípios, né, depois que essa lei complementar federal surgir. Essa discussão foi até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal realmente declarou a inconstitucionalidade da criação dos municípios pós-emenda constitucional desse dispositivo 18 aqui da Constituição Federal. Para estancar a sangria, para resolver o problema, sem resolver, mas eu preciso comentar isso com vocês, houve uma emenda com acréscimo ao ato das disposições constitucionais transitórias, que no fim da história determinou que aqueles municípios que foram criados até dezembro de 2006, tá certo? Até dezembro de 2006, esses municípios eram considerados constitucionais. E os que fossem criados depois de 2006, antes do advento dessa lei complementar federal aqui, seriam considerados inconstitucionais. Não seria possível, né, manter a viabilidade desses municípios. No fim das contas, até o momento, nós não temos essa lei complementar federal.
Ela até já foi criada, até já foi aprovada pelo Congresso, mas ela foi vetada pela Presidência da República. De modo que, no momento, é possível criar municípios no Brasil, no momento não é possível criar municípios no Brasil. Nossa, professora, você falou tanta coisa, cara. Você falou muita coisa e eu não sei se eu acompanhei. Dá para dar uma resumida nos pontos mais importantes? Dá. Não vamos chegar no exame da OAB para te perguntar com muita complexidade esse assunto. O que você precisa saber sobre isso? Você precisa saber que no texto originário da Constituição, que com o advento da Constituição, né, surgiu a possibilidade da criação, fusão, subdivisão de municípios, tá? E que os requisitos para isso eram quais? Uma lei estadual e a aprovação da população interessada mediante plebiscito. Que em virtude desses requisitos serem muito frouxos, serem muito abertos, foram criados no início dos anos 90 muitos municípios que eram inviáveis. Isso fez com que fosse necessário fazer uma emenda constitucional à Constituição Federal para impor, outros requisitos. Que outros requisitos são esses? O atendimento de um prazo, que seria estipulado em lei federal, em lei complementar federal, e o atendimento aos estudos de viabilidade municipal. O Congresso Nacional não fez essa lei federal estipulando esse prazo. E continuaram criando municípios, só que sem atender a esse prazo, porque esse prazo não existia. Isso levou com que fosse suscitado a inconstitucionalidade dos municípios criados depois da emenda constitucional. O Supremo Tribunal Federal falou, realmente, esses municípios são inconstitucionais, mas a gente precisa ter um parâmetro, para declarar a invalidade deles de maneira prática, para não prejudicar a população que reside nesses municípios. E aí veio o Congresso e fez um acréscimo no ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo, aqueles municípios que foram criados até dezembro de 2006, valeu. Aqueles municípios que não foram criados até dezembro de 2006, que sejam criados depois disso, eles vão ser considerados inválidos, tá certo? Então, nesse momento, atualmente, se cair lá no exame da OAB, professora, pode ter, professora não, vou perguntar para você, não para mim, pode ter criação de município depois de 2006, depois de dezembro de 2006, você tem que responder não. Por quê? Porque a gente tem essa determinação e também porque não foi nunca criado pelo Congresso Nacional essa lei federal que determinaria este prazo, este período, tá certo? Ai, professora, achei esse complicado, Bom, isso aqui é uma revisão, para vocês poderem fazer a prova da OAB. Se você achou isso muito complicado, então você corre lá na tua Constituição, tá certo? Dá uma lida no teu artigo 18 inteiro. O teu artigo 18 vai te indicar, o número das emendas, a data das emendas, tudo isso. E se você ainda assim achar que tá complicado, dá uma corrida lá na doutrina, porque esse assunto ele é realmente um pouquinho mais... há coisas aqui que a gente pode aprofundar, tá certo? Mas basicamente o que você precisa saber é isso que eu passei. Então o que a gente falou hoje na nossa aula sobre federação? A gente falou sobre Distrito Federal, a gente falou sobre auto-administração, auto-organização e auto-legislação do Distrito Federal. A gente falou sobre criação, de subdivisão, desmembramento de estados. Falamos sobre os requisitos para isso, que é o plebiscito com a população diretamente interessada e a lei federal, lei complementar federal, aprovada no Congresso Nacional. E falamos sobre a criação de municípios, cujos requisitos no momento são lei estadual, aprovação da população diretamente interessada para o plebiscito, estudos de viabilidade municipal e atender a um período estipulado por lei federal esta que não existe. Portanto, no momento, não podemos criar municípios, lembrando que tem toda uma discussão entre aqueles municípios que foram criados entre o advento do texto constitucional e a emenda que sofreu o artigo 18, entre a emenda que sofreu o artigo 18 e dezembro de 2006, tá certo? Que foi sobre o que a gente conversou. Então, eu agradeço muito
quem ficou até o final, quem aguentou, quem esperou até o final, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre repartição de competências. E eu fico à disposição de vocês. E até depois. Valeu!